fundamentos da fé, primeiros e terceiros domingos, tá bom? Bem, então vamos lá, vamos dar uma lida primeiro em Colossenses 1:9, que é o nosso texto base aí, Colossenses 1:9. Colossenses 1:9, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 9. Colossenses 1:9. Colossenses 1:9, assim diz a palavra de Deus. Colossenses 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Não deixamos de orar por vós para que sejais cheios de sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual. O que é esse tipo de inteligência, né? O que é esse tipo de percepção? Todo cristão deve ter inteligência espiritual, mas hoje em dia fala-se muito de inteligência artificial. Então, o que é inteligência, o que se falou, o que se pensa e como é? Prolegômenos. Um conceito básico de psicologia, um conceito, mas há muitos, N conceitos de inteligência, mas um conceito básico introdutório de inteligência, que inteligência é a capacidade de resolver problemas, não é? Você tem a inteligência como a capacidade, a possibilidade de resolver problemas. É claro que de uma maneira coerente e adequada, não é? E você tem vários mensuradores, você tem vários parâmetros, você tem várias luzes sobre a inteligência. Por exemplo, entende-se que quanto mais madura, quanto mais amadurecendo e se fortalecendo a inteligência, mais pensamentos abstratos a pessoa compreende. Então, você não deve trabalhar com a criança em termos de abstração, mas em termos de concretude, não é? O que é um culto? O culto é o momento em que a igreja se reúne para reconhecer a grandeza da glória e majestade de Deus e adorá-lo. A criança vai entender pouco, isso é muito abstrato. O que é culto? É quando os irmãos estão lá reunidos e cantam e oram. Alguma coisa mais assim, mais concreta, mais visível, que as crianças vejam mais. Isso em nível de criança. Então, quanto mais a capacidade de compreender a abstração, mais profunda é a capacidade cognitiva, mais desenvolvida está a capacidade cognitiva da pessoa. Quanto menos, ela precisa desenvolver mais. Então, inteligência, um dos seus conceitos é a capacidade de resolver problemas. Então, lembre-se, resolva. E aí você tem a conhecida já inteligência cognitiva, a parte cognitiva que a gente já vê desde Gênesis 2:17. Deus formou o homem com inteligência, com capacidade, não é? Colocou o fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Alguns atacantes da Bíblia, alguns refratários da Escritura, dizem que o problema do homem foi querer conhecimento, foi querer entendimento. Não foi, porque para o homem escolher entre o sim e o não, o homem já tinha que entender, o homem já tinha que conhecer, o homem já tinha que saber. Então, o homem já era um ser inteligente. O homem não se tornou um ser cognitivo ou inteligente após a queda. Não, ele já era conhecedor, ele já era inteligente. O problema foi a proposta da serpente: sereis semelhantes ao Altíssimo. Aí é o problema, não é? Ou seja, há um limite. Então, vá construindo a pavimentação da sua teologia. Há um limite. Quando a serpente tenta e diz: sereis como o Altíssimo, então o homem já tinha cognição, mas essa cognição não seria semelhante à cognição do Altíssimo. Então havia um limite. Para lá na frente, no terceiro encontro, a gente trabalhar sobre os limites da IA. Mas Paulo fala de um tipo de inteligência que é a inteligência espiritual. É a inteligência que trabalha com a lógica, mas ela é supralógica, ela transcende a lógica. Ela vai além da lógica, ela não fica restrita, limitada ou reduzida à lógica. Ela vai um pouquinho além. É você entender as coisas de um outro tipo de percepção. Como? Até aceitarmos Cristo, nós somos lógica pura. Devemos ser, não é? Trabalhar com a lógica. Mas após a aceitação de Cristo, a nossa lógica, ela passa pela cruz. Então, é o que Pedro não entendeu. Vamos dar um pulo lá em Mateus 16 para a gente tentar entender a diferença entre a lógica por si só cognitiva e a inteligência e a lógica espiritual. Mateus 16.
Mateus 16. Diz assim o texto. Versículo de número 20. Mateus 16, 20. Então Jesus mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, então veja, Jesus está falando, eu vou morrer. Aí Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Só Pedro, né, para repreender Jesus. Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. A indução à autocomiseração, a pena de si mesmo. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes, veja, não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, Jesus fala, eu vou morrer. Pedro fala, não, Jesus, vamos raciocinar logicamente aqui, vamos raciocinar cartesianamente. O Senhor não faz mal a uma mosca, o Senhor cura e só faz o bem. Logicamente, ninguém vai lhe querer mal para com esse assunto de morrer, você vai morrer. Lógica. Na lógica, pura e simples, Pedro estava correto. Na lógica pura e simples. O problema é que, uma vez de convertidos, a nossa lógica, ela tem que estar submissa à fé, para que vejamos as coisas a partir de uma cosmovisão cristã. Então, Pedro, antes de chegar ao altar, antes de pensar a partir da cruz, estava correto, lógica. Jesus é bom, não faz mal a ninguém. Jesus não vai sofrer. Lógica. Está perfeito, Pedro, você está correto. Só que aí ele se encontra com Cristo. Se encontra com Cristo, a lógica dele está sujeita à fé, e na sujeição à fé, quando ele volta, é diferente. Aí essa lógica tem que estar sujeita à fé. Pedro, a sua lógica está correta, mas só que a sua lógica precisa ser submetida aos planos de Deus. Então é necessário que um justo, mesmo não tendo feito nada, morra por injustos, para que os injustos sejam salvos. Aí é inteligência espiritual. Então, a inteligência cognitiva reduz-se à lógica. A inteligência espiritual transcende a lógica. Ela vai além da lógica, ela é supralógica. Ela vai muito além da lógica. Você está na rua, um carro passou, te deu uma fechada. Lógica. Ele passou, me deu uma fechada, quase bateu em mim. Merece uma resposta. Perfeito. É lógica. Então, na lógica, ele merece uma resposta. Mas aí você vem para a cruz, vem para o altar. Bem, estou no altar, eu tenho um testemunho, eu tenho o matar a lei de Talião, eu tenho o deixar para lá o olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, eu tenho o entendimento da lei da colheita e semeadura, que o homem semear, ele vai ceifar, não vai ceifar de mim, eu vou deixar ele caminhar e tal. Então, aí você vai na inteligência espiritual, você transcende a lógica, você vai além da lógica, mas você vai muito mais além da lógica, não é? Bem, e aí você tem a inteligência, falada pela psicologia mais recentemente, da inteligência emocional. Qual é a inteligência emocional? Não é? O que a inteligência emocional pensa? O que a inteligência emocional faz? A inteligência emocional ela possibilita você a compreender melhor os assuntos, a falar melhor os assuntos, a entender melhor os assuntos do seu dia a dia, da vida. Está aí a Fabrícia da psicologia, a Eveline, outros mais. Né? Então, ela ajuda você a viver de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais equânime. Você compreender as coisas. A inteligência emocional, a inteligência do dia a dia, a inteligência para resolver as situações, a inteligência para você trabalhar com a criançada, a inteligência para você saber os seus limites, uma série de fatores aí. Modernamente, principalmente no século XX, você tem falado muito de inteligência emocional. Para chegar ao Gardner, muito falado na pedagogia, não é? Que é o proponente da teoria das inteligências múltiplas. Irmãos, a pedagogia é um mundo, como talvez cada ciência. É um mundo, é um mundo, é um mundo, é um mundo. Você vai estudar pedagogia, você tem um mundo, não é? De teoria. Você vai estudar as áreas do saber, não é? A filosofia, a psicologia, a teologia é um mundo. Neste mundo pedagógico, há uma teoria. Teoria.
Então, pode ser e pode não ser, de Howard Gardner. O Gardner diz que cada um de nós tem a preponderância de um aspecto, às vezes, mais claro, de um tipo de inteligência. A inteligência musical, a inteligência corporal sinestésica, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, a lógico-matemática. Então, você tem um Mozart, que até aos 9 anos compôs as suas melhores óperas. Ele teria um tipo de inteligência musical, porque não é toda criança que compõe até 9 anos de vida. Pergunta aí à pessoa que está do seu lado, o que você compôs até os 9 anos? O que você compôs? O que você compôs até os 9 anos? Então, você tem o Mozart que compôs lindo e belamente, não é? Inteligência corporal sinestésica. Você tem um Ronaldinho Gaúcho que coloca a bola no lugar onde ele queria colocar. Ele olha para a forquilha e coloca lá. Fica aquela dúvida daquele teste dele chutando a bola 9 vezes no travessão, não é? A bola vai, ele chuta, vai no travessão, volta, mata no peito, vai, chuta de novo, sem cair. É real, não é? A gente não sabe se é real ou não é, mas que tem coisas que fizeram ele receber o adjetivo de bruxo lá na Europa, não é? Por causa de tantas coisas que ele fez, não é? Então, uma inteligência corporal sinestésica. Você tem a inteligência intrapessoal, a interpessoal, a intra de se conhecer a si mesmo, a inter de se relacionar. Então, o Gardner diz, cada um de nós tem a preponderância a uma. Ou, às vezes, um pouco mais a uma, ou um pouco menos, um pouco mais elevado e tal. E você vai desenvolvendo isso. É uma possibilidade. Dependendo da visão bíblica, você olhar, você pode dizer, isso aqui é dom. O que é o dom natural e o dom espiritual? O dom natural é aquilo que você tem e o ímpio também pode ter. É talento. O dom espiritual é aquilo que só a igreja pode ter. Então, o ímpio não pode profetizar. Ele não tem um dom espiritual. Mas você sabe música e o Beethoven também sabe. Você sabe futebol e o Ronaldinho Gaúcho também sabe. Então, o dom natural é chamado de talento. É aquilo que você tem, qualquer pessoa que nasce no mundo pode ter. Agora, o dom espiritual é aquilo que só pessoas convertidas podem ter. Então, falou-se muito sobre as inteligências múltiplas de Gardner e existem docentes que são partidários, são defensores da teoria. Para nós chegarmos modernamente, falando-se muito sobre inteligência artificial. O assunto não é tão novo, não é tão recente, mas o assunto entrou muito em voga, principalmente nos últimos 3 anos. Por quê? Por causa das gigantes do Vale do Silício. Semana que vem nós vamos falar, mas o que é, só introduzindo o Vale do Silício? O Vale do Silício é uma região em Estados Unidos, Califórnia, que reúne algumas cidades da Califórnia que congregam as indústrias eletroeletrônicas de informática mais poderosas do mundo. Ali estão Google, Amazon, ali estão Apple, ali estão Facebook, ali estão as grandes também multinacionais chinesas também de eletroeletrônicos, que estão congregadas, as maiores, com as satélites, que são as startups. O sonho hoje de uma grande startup não é rivalizar com o Google nem com o Facebook. Ela não vai rivalizar com o Google nem com o Facebook, mas é ser comprada pelo Google ou pelo Facebook. Não é? Então, essas gigantes, elas, de 3 anos para cá, elas acordaram para a questão da inteligência artificial um pouco mais definidamente, têm mergulhado nessa parte aí de inteligência artificial. E como nós estamos aí todos conectados, né, em Google, em Facebook, isso acaba nos afetando de maneira indireta e às vezes direta. Mas o que é uma inteligência artificial? Olha aí o conceito do que é inteligência artificial, não é? A inteligência artificial é um sistema que toma decisões autônomas. As tarefas da inteligência artificial executam ações repetidas ou simulam a inteligência humana, como reconhecer sons e objetos, resolver problemas, compreender a linguagem e usar a estratégia para atingir objetivos. Alguns sistemas de inteligência artificial são gigantescos e realizam milhões de cálculos por segundo, ao passo que outros são específicos e se destinam a uma única tarefa, como detectar linguagem imprópria em e-mails. Então, você tem a inteligência artificial como um sistema. Quando falamos de sistema, e nós estamos aqui no campo do abstrato, né? Eu estou falando
às vezes, alguns computadores com uma determinada programação, com um tipo de sistema que antes era só alimentado. Se alimentava com informações para ele cruzar as informações e trazer uma solução. Hoje não. Hoje a proposta não é essa, você alimentar só as AI. Hoje é a proposta de você fazer com que a AI, com o conjunto de dados iniciais, aprenda. Aí é que é um grande perigo. Aprenda e deixe aprendizado, ela gere novos conhecimentos, que às vezes você e eu, como seres humanos, não sabemos, não conhecemos, ok? Então, isso é a inteligência artificial tão difundida, tão propalada, tão falada em filmes. E o que são os algoritmos que muitas vezes catapultam essas inteligências artificiais? Os tão falados algoritmos, eles podem ser manifestações incríveis de raciocínio lógico, além de uma fonte de comodidade e fascínio, mas estão o tempo todo nos avaliando, tomam decisões sobre nós e em nosso nome. O problema é que quando terceirizamos o raciocínio para as máquinas, na verdade estamos terceirizando o raciocínio para as organizações que operam as máquinas. Algoritmo é uma receita para executar uma tarefa, que na informática é feita por meio de programação. Então é isso. O algoritmo é uma receita, que no caso da informática está programado. Então, por exemplo, vamos supor, é o algoritmo do culto de domingo de manhã. Algoritmo do culto de manhã. O Henrique chega, abre o portão, daqui a pouco chega a Eliane, ela abre o outro portão e as demais partes do templo, vai, faz um café, coloca o café aqui na frente, reorganiza as coisas de informática, a estrutura para cá, abro aquela porta lá quando já estou aqui dentro, chega um primeiro, chega um segundo, Rafael vai organizando a questão do som, a gente faz o teste, vê quem está do louvor, vai cantando, e aí há uma oração inicial e começa o culto. Isso é um caminho, é um algoritmo. Você formou um plano, formou uma estratégia. Aí coloca isso em linguagem de informática, coloca isso em linguagem computacional. Você organiza isso em linguagem computacional para que se repita de uma maneira lógica. Aí coloca variáveis, coloca elementos X, Y, Z, e você vai trabalhando. O algoritmo é isso. É o raciocínio lógico informatizado, computadorizado de caminhos para atingir alvos, objetivos, etc, etc e tal. O problema é que hoje os algoritmos nos avaliam. Então você quer comprar um sapato, e aí você vai lá numa loja de sapato virtual, daqui a pouco você tem uma série de propostas de sapato no seu celular e no celular da sua esposa, e no celular do seu cônjuge, e talvez no computador do seu trabalho, e talvez no notebook que você acesse muito constantemente. Aí você vai tendo, ele vai lendo você. E aí, se você buscar uma anamnese daquilo que você pensou e do que você produziu, você vai ter essa anamnese hoje, possível, do seu passo a passo, o que as grandes empresas fazem, o que elas realizam. Vê uma anamnese do seu passo a passo. E qual é o problema hoje? Além dela levantar o que você fez, ela ler a sua mente, hoje ela já tem essa leitura, ela quer influenciar a sua mente para tomar decisões que ela mesma deseja. Qual é o problema? Que quem faz isso são as grandes do Vale do Silício, e aqueles que são grandes do Vale do Silício, você tem aqui o Vale do Silício, aí você tem Google, Amazon, não é que estão lendo toda a sua vida, tem tudo lá. Você não compra passagem aérea sem o seu CPF, sem os seus dados, não se cadastra sem isso, em lojas de eletroeletrônicos, aí tem aqui, o Vale do Silício, suas informações vão para lá. O pessoal do Vale do Silício que programou os algoritmos via de regra, homem, branco, com tendências esquerdistas e outras coisas mais. É uma chamada tribo. Essa tribo geralmente se formou ou na Universidade de Stanford, ou no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou em algumas universidades que têm uma maneira de pensar. Então, para chegar lá, você aí vem Vale do Silício, as tribos que organizaram os algoritmos das grandes multinacionais, e aí tem as universidades. A coisa nasce aqui. Nasceu aqui, aí chega lá para tentar diferenciar para fazer o quê? Aí chegou, vai eleger um presidente. Olhou lá o seu feed de notícias. Olhou lá o que você tem. Não, feed de notícias da Maiara aponta que ela curte mensagens de pessoas que gostam do presidente fulano de tal, que ela, de vez em quando, coloca uns posts de algumas mensagens de cunho muito conservador, etc. e tal. Aí chegou aqui no Vale do Silício. Aí chegou aqui
na maneira como das tribos. Aí chegou aqui na questão da universidade. Aquela universidade, ela não entende que esse é o caminho muito conservador. Esse é o caminho muito retrógrado. Então, aí, da maneira como a universidade pensou, passou para as tribos que organizaram um algoritmo para ir tirando os posts da Maiara e colocando no feed de notícias dela outros tipos de notícias para ver se ela vai curtir aquelas notícias ou não e encaminhando ela para outros caminhos, bombardeando ela de anúncios e outras coisas mais. Tudo isso por meio de cliques simples que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, é a maneira de conduzir. Hoje não se deseja mais ler a sua mente. Hoje se deseja dominar a sua mente por meio desses algoritmos e tudo mais. Esse é um dos grandes problemas. Bem, qual é o status da questão? As inteligências artificiais estão cada vez mais acessando nossos dados. Veículos autônomos, medicinas de precisão, diagnósticos médicos automatizados, criptomoedas, fazendas inteligentes, reconhecimento facial e de voz, mecanismo de busca, tecnologias judiciárias, tudo isso está por meio da inteligência artificial. Você tem uma inteligência artificial que dirige carros hoje em dia. Você tem a inteligência artificial que traz a medicina de precisão. Você tem a inteligência artificial que traz diagnósticos médicos automatizados, que tem as criptomoedas, fazendas inteligentes. Você faz a programação e a coisa caminha. Alguns poucos exemplos de tantos outros que você já sabe, que geraram um tempo da revolução chamada 4.0, que está em vigor desde 2011. Uma nova revolução industrial, que é a Revolução 4.0, a qual, por isso, um dos motivos de nós estarmos aqui hoje é justamente porque essa revolução está em vigor. E essa revolução em vigor, um dos desdobramentos dela, e nós vamos estudar ela mais à frente, é a IoT, Internet of Things, não é? A internet das coisas. O que é a internet das coisas? É a integração de elétrons eletrônicos do dia a dia à rede mundial de internet, a qual você está conectado. Então, você, dependendo do carro que você compra, você tem um Bluetooth no seu carro que você não precisa mais pegar o celular, mas com um toque no volante você já acessa o seu celular, a ligação que vem. A sua televisão é uma Smart TV. Então, por meio da sua televisão, você pode replicar a tela do seu celular. Dependendo do celular que você tem, você liga o seu sistema de alarme, você liga o seu sistema de iluminação fora da sua própria casa. Há alguns de nós que estamos aqui que, de repente, por meio do celular, podemos olhar o que está acontecendo na nossa casa por meio das câmeras que estão lá agora. Isso é a internet das coisas, as coisas conectadas. Eu estou com o computador aqui, há um celular aqui, há um sistema ali e hoje, no caso, não há, tem a projeção ali, está sendo comandada lá por cima. Mas por meio do celular, eu hoje posso comandar aquela projeção dali, daqui de acolá. Estamos caminhando para chegar de uma mesa de som, por meio de um tablet, você vai comandar o próprio som aqui na frente, não vamos precisar mais de estar em lugares físicos. Então, o lugar físico, o espaço físico se torna apenas uma referência. Mas esse lugar físico pode ser qualquer lugar. É a internet das coisas, as coisas conectadas via internet. Qual é um dos problemas que a gente vai ver lá na frente? A dependência. Aí, por exemplo, a BAT, não é, que são as três grandes multinacionais mega do Vale do Silício chinesas, Baidu, Alibaba e Tencent. Então, você tem essas três grandes que estão investindo pesado. E daqui a outros 2 encontros nós vamos ver o investir pesado. São bilhões de dólares que estão fazendo. E aí, de repente, querem gerar alguma coisa. E por meio do comando das BATs, a sua casa daqui a 10 anos se tornou uma casa mais inteligente, em que, de repente, a sua fechadura, e você já sabe que tem carros assim, e já há casas assim que você não leva a chave no bolso, e simplesmente você tem um sistema de reconhecimento por meio da íris ou por meio da digital, e você chega na sua casa e você tem que abrir a casa. E você vai chegar por meio do comando de voz e fala, acendam luzes, e as luzes vão acender. E você vai chegar por meio do celular, já conecta a sua Smart TV, e você vai indo. Isso tudo automaticamente. Não a um preço muito longínquo, mas há alguma coisa mais próxima. Mas aí você chegou cansado em casa e vai na digital, e não abre. Não abre. As casas de Rondonópolis não abrem. Deu um curto geral. Aí você vai entrar em contato, não consegue entrar em contato pelo celular. Aí você vai tentar entrar em contato aqui e ali, porque todo mundo, 232 mil habitantes de Rondonópolis, tentando entrar em contato ao mesmo tempo. Pontualmente, pode existir um outro tipo de guerrilha, de batalhas e de guerras menores,
que façam com que, primeiro, o mundo saiba que está dependendo de uma nação ou duas nações. Segundo, que seja chamada guerra de nervos, que vai fazendo com que você fique completamente à mercê do sistema e a casa inteligente acaba se tornando, ao invés de uma casa dos sonhos, a casa do pesadelo. Tudo isso uma guerra de nervos. Para quê? Uma vez que você nem entrar em casa pode, todos os cidadãos rodonopolitanos não podem entrar em casa, e você está com uma grande guerra de nervos aqui, onde é que você vai se preocupar com uma lei que de repente esteja sendo aprovada lá? Onde é que você vai estar sendo preocupado com uma mudança de moeda, uma mudança de banco, alguma coisa lá? Então, um dos problemas é o monopólio, seja ele por meio dos 9 titãs do Vale do Silício, seja ele por meio de uma ou duas nações, 6 são norte-americanas, 3 são chinesas, e esse monopólio pode gerar sérios e grandes problemas. Estou nem falando de problemas sociais, que esses já vão acontecer e são seríssimos. Bem, tentando prever isso e prever outras catástrofes por meio de inteligência artificial, o que foi feito lá no início da robótica? As chamadas 3 leis da robótica. Quais são as 3 leis da robótica? Primeira lei da robótica, um robô não pode machucar um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algo mal. Antes do Exterminador do Futuro ser lançado, já existia essa lei da robótica, não é? Então, tomara que isso esteja bem claro nas inteligências artificiais que estão sendo feitas, não é? Segundo, um robô deve obedecer às ordens que lhe são dadas por seres humanos, exceto aos que essas ordens entrem nos casos, não é que seria aí? Nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. Então, se eu dou uma ordem para o robô matar um outro ser humano, o robô não deve cumprir essa ordem. Mas se eu falo, robô, pegue aquele gasofilácio, pegue aquela pacote de fraldas ali, pegue um cafezinho para mim, o robô deve fazer. Terceiro, um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Então, você tem as leis da robótica, que são consideradas até hoje referências, parâmetros aí. Até que ponto se obedece ela, aí é um caso a nós vivermos para observar, não é? Qual é um problema inicial? Primeiro problema inicial que a gente aponta aí. A humanidade já enfrenta uma crise existencial em um sentido amplo da palavra. Muita gente se deprimindo, muita gente se suicidando, etc. e tal. Porque ninguém trata de uma questão simples que tem sido fundamental para a inteligência artificial desde o princípio. O que acontece à sociedade quando transferimos o poder para um sistema construído por um pequeno grupo de pessoas que foi desenvolvido para tomar decisão em nome de todos nós? Então, estamos transferindo a capacidade de escolha para um Google. Capacidade de escolha, às vezes, para um determinado tipo de inteligência artificial. Há pessoas que não querem pensar e colocam... Se você tem um algoritmo que resolve aqueles dilemas que você tem, o que você faz? Você prefere queimar a mufa ou você prefere colocar no algoritmo? Relacionamento com sua sogra. Aí você tem um algoritmo que diz, vou resolver o caminho, vou te dar o caminho das pedras para se relacionar com a sua sogra. Quantos aí acionariam esse algoritmo? Não precisa levantar a mão, não. Mas pense nisso. Vou resolver os seus problemas de entrada de faculdade. Então, muitas vezes, nós nos acomodamos. Por quê? O que se propõe, no sentido objetivo, ser uma análise filosófica, à primeira vista é bom. É como se fala da revolução de comida, na década de 50 e na década de 60, a revolução alimentar. Então, a revolução alimentar, ela propõe, peraí, cara, ao invés de você comprar um pão e ter que cortar no tamanho ideal, eu vou dar um pão a você aqui, e você não precisa comprar pão todo dia, fazer pão todo dia, para que esse trabalho? Você trabalha muito já. Então, vou fazer para você um pão fatiado, cortadinho, ou vou dar a você um pão que dure 20 dias, fofinho. Fofinho, é só você não abrir o saco, está embalado ali a vácuo, você vai ter esse pão. Beleza, perfeito. Mas e a carga de conservante? Para aquele pão durar 18 dias sem ficar duro. Não, eu vou dar a você um alimento que você pode levar em qualquer canto. Um alimento para os militares irem para a guerra. Que alimento? Não, os enlatados aqui, ó. O salsicha enlatada, a azeitona enlatada, patê enlatado. Você pode levar para qualquer lugar latinha. Perfeito. Mas e a carga de sódio que isso traz? Então, a revolução alimentar, ela trouxe benefícios, que à primeira vista trouxeram um mundo maravilhoso.
McDonald's, não sei, aqui tem poucos, né? Mas gente de 40 para lá, no McDonald's, quando ele foi lançado no Brasil, havia promoção. Quem falasse os elementos do Big Mac, naquele tempo aprazado, eram 10 segundos, ele ganhava o Big Mac de graça. Tinha a musiquinha dos hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no banco de gelinho. Se você conseguisse falar, aí você ganhava o Big Mac de graça. O McDonald's, quando ele chegou aqui ao Brasil, você tinha a fileira de lanches, se o lanche ficasse ali mais de 5 minutos, ele era descartado, jogado no lixo. Recebeu tantas críticas por isso que parou. Hoje eles fazem quando você chega no caixa. Mas antigamente não. Você chegava no caixa, eu quero um Big Mac. O caixa virava para trás e te dava. Na hora. Era um lanche na hora, porque fazia em profusão. Só que aí você tem aquele filme, aquele documentário, acho que é O Sorriso do Palhaço, não é? Um documentário de um cara que resolveu se alimentar. Ele falou, vou fazer um teste de alimentar pelo McDonald's 30 dias. Super Vou mostrar a Size. vocês que mata. No 23º dia ele teve que parar, porque ele estava morrendo. Ele era acompanhado por um cardiologista, por vários médicos, e o médico falou, você pode até seguir com a sua experiência, mas você vai morrer. Café, almoço e janta no McDonald's. O Sorriso do Palhaço, na hora de documentário. Então, nós temos a promessa daquilo que é bom. Mas, filosoficamente, existencialmente, quais são as consequências de tudo isso? No Japão, uma série de homens já não se relaciona com as mulheres. Uma grande parte de homens está se casando com robôs de inteligência artificial. Então, estão se casando lá e colocando as fotos em Facebook em relação a isso. Já existem muitos casos no próprio Japão de pessoas que morrem na sua casa qualitárias e são descobertas só 2 semanas a 1 mês depois, com o corpo já em estado de putrefação. E aí, qual é o combinado entre vizinhos do Japão? Todo dia eu vou lá e só bato na porta da sua casa. Vizinho, tá vivo? Aí o outro, opa, tô vivo. Beleza, foi. Não precisa responder mais nem nada. É só para a forma do japonês se relacionar. Só que está chegando a um isolamento tal que simplesmente está causando uma série de mortes sem a necessidade devida. Não é? O que acontece quando as decisões são tendenciosas para as forças de mercado ou para um partido político ambicioso? A resposta se reflete nas futuras oportunidades que temos, as formas como nos é negado o acesso, as convenções sociais dentro de nossas sociedades, nas regras pelas quais nossas economias operam e até mesmo na forma como nos relacionamos com outras pessoas. Então, a AI é boa, mas enquanto ela nos serve. Mas a partir do momento que ela está tomando decisões por nós e nos influenciando a tomar uma decisão que nós não gostaríamos, conscientemente. Quais são os efeitos disso? Quais são as consequências disso? O que fazer? Então você compra um sapato, você compra um livro, mas daqui a pouco, na tela seguinte, aparecem 3 sapatos por R$100 do que você comprou. Você não precisava. Mas tanto que aquele anúncio aparece, você fala, cara, rapaz, você recebeu o salário no dia 30, hoje é 27, 3 sapatos? Não, aí você espera até o dia 30, aí você compra os 3 sapatos. Você não lembra que você não é uma centopeia. Comprou só um sapato, já tá bom, irmão. Aí você compra 3 que não precisava. Aí fica endividado. Ia sair da dívida esse mês, mas aí ficou endividado. Então, o problema é quando a gente terceiriza o pensamento. Você deixa a inteligência artificial pensar por você. Por quê? Porque a proposta é instigante. Já há sistemas de inteligência hoje que estão sendo preparados, por exemplo, na medicina diagnóstica, que a previsão é que a medicina se torne mais preventiva e prognosticadora do que curativa, em que você vai para o seu asseamento pessoal no banheiro e, de acordo com aquilo que cai no vaso sanitário, há uma identificação de possíveis doenças no exame de fezes feito naquele momento, que encaminha para o hospital um exame de diagnóstico que já chega no seu e-mail a possibilidade das doenças que você pode ter por meio de um exame de fezes que você faz de manhã, só indo fazer o seu avaliamento pessoal. É bom ou é ruim? Aí você olha e fala, cara, não preciso mais nem ir ao médico e tal. Aí vai te colocando, não, isso aí é facilidade. Uma série de coisas. Não, eu quero uma peça de carro, não preciso mais. Impressora 3D, imprimir a peça aqui. São facilidades.
mas você já sabe que toda facilidade tem um preço e tem um custo. Qual é o custo que vai cobrar? É a crítica que se faz que, filosoficamente, não se está sendo feita uma análise da coisa com perguntas que devem ser feitas nesse momento. Por exemplo, existem algumas obras da engenharia, os engenheiros presentes sabem muito melhor, que exigem um filósofo lá, para que diga para as construções o que caminho, por que deve ser feito, ou por que está se fazendo aquilo, qual a natureza da construção. Um filósofo, um bacharel em filosofia numa construção. Por quê? Existem razões de ser. Hoje nós não ligamos muito para isso. Mas, por exemplo, as catedrais góticas, elas existiam com aqueles seus quase que arranha-céus, as suas torres pontiagudas, para tentar fazer com que você olhando, você olhasse para o céu e para o céu você olhasse e lembrasse de Deus. Hoje isso perdeu-se. Mas ainda existem leis em determinados municípios que obrigam algumas obras de engenharia a terem um bacharel de filosofia lá. Agora, qual é o problema das grandes do Vale do Silício? Que a lei é um detalhe. O Google, e nós vamos falar isso semana que vem, no outro encontro, o Google ele fez o levantamento e a cópia de todos os livros, tentou fazer a cópia de todos os livros existentes no mundo. O projeto ainda não terminou. Foi descoberto. A partir de 2015 foi esse projeto que o Google lançou. E aí viram, os caminhões encostavam nas bibliotecas, desciam os livros eram trazidos. E aí o Google pegava aqueles livros todos e fazia cópia. Foi descoberto e perguntaram a um dos executivos do Google, mas por que vocês não avisaram? Eles, não, nós não temos necessidade de avisar, de falar de um projeto que ninguém perguntou. Então ninguém perguntou, vocês estão perguntando, nós estamos copiando. Ué, mas e os direitos autorais? Isso é um detalhe. Que entra na justiça a gente resolve. Por quê? O problema destas grandes é que se entendem acima da lei. Porque muitas vezes o governo norte-americano depende delas, até para as suas tecnologias em relação ao Pentágono e outras coisas mais, a tecnologia militar. Qual é o objetivo do escaneamento de todos os livros do mundo? Não é simplesmente colocar a sua e a minha disposição, mas fazer a chamada superinteligência artificial a ser lançada em 2040, que tenha todo o conhecimento do mundo. Essa é a proposta. Que aprenda a pensar por si mesmo, mas com toda a inteligência e todo o conhecimento que foi absorvido no mundo ao redor de todo esse período de tempo. Então, aí você tem tudo isso daí. Não é? Bem, como vai ser isso? Vamos ver. Então, como nós chegamos até aqui? Parte 1, de onde nós viemos, não é? Após essa introdução. Você tem Leibniz, você tem a formação do processo matemático, o desenvolvimento de teorias algorítmicas, lá atrás, já caminhando, no passado da história, se robustecendo, desde Descartes, Leibniz, século XVI, século XVII, XVIII, até depois você chegar à fundação, à formação dos computadores. Essa história você pode ler em qualquer livro de história da informática, mas eu fiz os recortes que nos interessam aqui. Para nós chegarmos no que hoje é um marco, que é o teste de Turing, onde ele afirma que se algum computador conseguir responder a perguntas de maneira indistinguível dos seres humanos, neste tempo, Turing disse, esse computador deve ser considerado basicamente como estando pensando. Nós estamos falando aqui de alguma coisa do século passado. Turing disse, se nós chegarmos a um tempo em que um computador fizer algo que seja indistinguível do ser humano, nós chegamos a um tempo em que certamente essa inteligência artificial, esse computador já está pensando. Qual é o problema? Muitos testes já foram feitos e vários outros ainda continuam sendo feitos da seguinte forma: composição de música. Você pega músicos os mais difíceis possíveis e alimenta a inteligência artificial. Você propõe composição. As composições de algumas inteligências artificiais na forma musical, elas já estão sendo indistinguíveis dos seres humanos. Uma outra questão, ressurreição de cantores antigos, Beatles, e tantos outros mais. Estão tentando pegar todas as composições de Beatles, descobrir os seus padrões e fazer músicas que fossem músicas como de novos Beatles, mas esses novos Beatles de inteligência artificial. Para que tente se entender, e algumas músicas aí você tem que ter um crivo de discernimento muito grande, por quê? Algumas músicas hoje são lançadas como simplesmente composições póstumas, que não eram descobertas de um ou de outro. Podem haver muitos testes caminhando
para ver se o público aceita como uma composição póstuma de um Beatle e ser uma inteligência artificial somente para testes, para saber se estamos percebendo se é uma inteligência artificial ou se é um ser humano. Você, quando liga para algumas operadoras hoje, você já é atendido por uma inteligência artificial. E você, de início, dá até um bom dia sorridente, um oi sorridente. Oi, tudo bom? Aqui é a Sabrina, que estou falando com você. Oi, tudo bom, Sabrina? Como é que tá? Digite o seu código. Aí, rapaz, estou falando com um robô. É, você está falando com um robô. E às vezes você só nota depois da segunda frase. Por favor, né, irmão? Não vai ficar conversando com o robô aí sem notar. Vai que, né? Tem um aí que já está até batendo papo com o robô, né? Bem, o que nós tivemos aí? 1955, Marvin Minsky e John McCarthy, vários outros exploraram o trabalho de Turing e começaram a fazer esses testes de composição musical, testes de composição vocal. Até em 1971, haver um primeiro programa criado pelo cientista de computação John Heider que operava uma perspectiva técnica, através de um jogo, mas perdeu um jogo chamado o jogo Go, que é um jogo chinês para um iniciante. É considerado um jogo objetivo-subjetivo. Objetivo no seguinte sentido: nós não temos muito esse jogo aqui no Brasil, mas é um tabuleiro em que você tem peças pretas, como de dama, e peças brancas. E você vai dominar territórios andando ali com aquele jogo Go. Só que aquele jogo envolve elementos de subjetividade, de você cansar a pessoa, de você ver o que a pessoa está olhando, de você ver as emoções da pessoa. Aquele é um jogo chinês. Eles usam muito isso. Então você não conta só elementos objetivos, mas elementos subjetivos. O computador de início perdeu para um iniciante razoável. Mas em 1990, o supercomputador Deep Blue conseguiu vencer o campeão mundial de xadrez. Você já houve uma evolução num vencimento de um campeão mundial de xadrez, para depois, a equipe da DeepMind, em 2017, publicar um artigo mostrando que Zero não é uma super máquina, conseguia aprender em geral não apenas Go, mas outras informações. Em quanto tempo? 17 horas. Foi o tempo que a DeepMind conseguiu. Obrigado, Pedro. Que a DeepMind conseguiu agora vencer o jogo Go. E não só vencer o jogo Go, mas ela começou a desenvolver estratégias depois de alimentada para enervar o outro oponente, que ninguém ainda tinha desenvolvido. Começou, entre aspas, a pensar sozinha. Porque ela foi alimentada com todas as táticas, ela foi alimentada com a inteligência de todos os campeões mundiais, e ela, durante 17 horas, desenvolveu uma série de táticas, uma série de formas, jogando contra quem? Contra ela mesma. O treinamento dela foi contra ela. Ela, e N possibilidades, e aí colocaram ela para jogar com outros. Além de jogar, só jogava, mas ela enervava o adversário por meio de algoritmos que ela mesma desenvolveu. E aí é onde vai se aproximando um novo tempo de perigo, que a gente vai ver lá na frente. Ou seja, o teste de Turing, visto na tela anterior, de alguma forma ele já tem acontecido, porque as máquinas têm criado. As máquinas têm realizado algo. Qual é um dos problemas centrais? O Criador cria a inteligência espiritual. O Criador sem pecado cria a inteligência espiritual que traz a sua marca de sem pecado, mas depois erra, peca. A criatura cria a inteligência artificial. Toda a criação humana pós-queda traz a marca do pecado. Eu não vou entrar nessa onda que já passou um pouquinho nesse tempo em que nós estamos. Agora, hoje é dia 14 de fevereiro, não é? Não vou trazer tanto isso, porque já passou um pouquinho ainda está o frisson da pandemia, mas já passou razoavelmente. Mas a pergunta é: será que aquele que vai pelejar contra não vai ser uma inteligência artificial? O professor de grego meu, quando analisava Romanos 8:20, ele falava ali de um texto que fala: nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1997 ele dizia, na ótica dele: será que essa outra criatura não seria um clone? Será que essa outra criatura
conhecida vastamente como anticristo. Será que talvez não seria uma inteligência artificial? Ninguém poderá comprar nem vender. A marca estará na testa e a marca estará na mão. Será que não está se falando do poder do dinheiro e do poder da inteligência artificial? Não estou querendo dizer a você que não use, não. Nesse momento, nós estamos usando a inteligência artificial de alguma forma. Estamos conectados por Zoom ou Google Meet. Estamos aí com várias situações acontecendo aqui que envolvem questão de informática, entendeu? Mas em todo esse meio que nos facilita, existe muitas vezes um preço a ser pago. E nesse preço a ser pago de alimentação de dados, será que você não está falando... não estou dizendo nem do supercomputador lá, porque na minha leitura, tudo aquilo que é muito propalado, você pode abandonar que não vai ser. Não é a questão de um anticristo. Mas será que toda essa formação que nos causa uma dependência grande, que vai nos gerar uma casa inteligente, num sistema em que eu não vou poder nem comprar nem vender, se não tiver talvez um tipo de algoritmo, se não tiver um Pix, se não tiver uma chave de entrada, e aí eu vou estar rendendo a minha mente tão sobrecarregada, algum tipo de inteligência que pense por mim? A marca na testa e a marca nas mãos? Eu não sei, irmãos, mas eu sei que a coisa ela está galopando muito velozmente. Muito velozmente. O sistema de pontuação chinesa já está operando em alguns países. Na Zâmbia, no Zimbábue, em alguns países. Qual é o sistema de pontuação chinês? Todos nós temos um sistema de crédito social. Todos nós temos 1.000 pontos. Ganhamos 1.000 pontos. E vamos sendo debitados ou vamos sendo adicionados desses pontos. Então, Pedro estacionou no lugar proibido. Perde 7 pontos. O Pedro ficou 5 minutos parado no acostamento. Há câmeras em todo lugar, microfones em todo lugar. Então, Pedro é tirado mais 5 pontos. O Pedro curtiu uma postagem ditatorial do governo. Pedro ganhou 1 ponto. E aí, quando ele vai apresentar, seja o currículo, seja o ingresso na faculdade, seja entrar no Amazon, não entra na China, não é? Mas no seu correlato, no Baidu, vai entrar no Alibaba, vai entrar no site. Quando ele entra lá, cupons de desconto são oferecidos ou não, o preço varia para a compra do Pedro de acordo com a pontuação que ele tem no sistema chinês. Isso hoje já acontece. O sistema de pontuação controla já toda a China. Desde do ingresso dos filhos da escola, você vai ter um grupo de escolas. Você vai poder colocar seus filhos no EMOP, no CIA, no Calil, no Leibniz, no XYZ, nos colégios tal. Mas isso aqui você pode se você tem uma pontuação X. Agora, se você tem uma pontuação X mais Y, você pode colocar no colégio Z. Não é? A sua pontuação vai determinar tudo. Currículo, colocação dos filhos na escola, compra de comida. Hoje já há na China. Hoje isso já existe. E aí, quando eu falo de China, eu estou falando de 1 bilhão de pessoas. Aí, esse sistema, o que acontece? A China está patrocinando N países da África e N países da Ásia com a infraestrutura. Pedindo 2 coisas. Primeiro, propriedade intelectual das patentes. Segundo, a possibilidade de apreciar, não implantar no momento, mas apreciar o seu sistema de pontuação. Perfeito, nós estamos apreciando o seu sistema de pontuação. Então é só para apreciar, né? E a gente não gostou, não. Não gostou, perfeito. Daqui a pouco o cara recebe um telefonema, olha, sua ponte não vai mais ser construída, não. Mas como assim não vai ser construída? Não, é porque você não apreciou bem, não viu lá bem o negócio. Então a gente retirou os recursos. Não, cara, que é isso? E aí a coisa está chegando. Já está na Zâmbia, já está no Zimbábue. Está o projeto da China. E até um determinado ano, não estou com ele aqui de memória, a gente vai colocar na outra semana, pelo menos 100 países estariam adotando o seu sistema de pontuação. 100 países estariam adotando o seu sistema de pontuação. Aí você vê a igreja. Cada vinda da igreja, que não é a igreja do Estado, é menos 10 no seu sistema de pontuação. Aí você tem isso aí, menos 10 no seu sistema de pontuação. Aí você vai entrar na sua casa. Sua casa é uma casa inteligente. Aí você tem lá um sistema que descontou a sua pontuação e você está vedado com a sua entrada em casa. Até você, de repente, fazer alguma coisa para o governo chinês que você possa ter a liberação da sua entrada em casa. Não estou falando de coisa longínqua. Estou falando de um sistema de pontuação que acontece hoje. Que a proposta é capilarizar isso para os países.
Está sendo feito agora, nesse exato momento. Não é? Bem, e aí o que você tem? Você tem nessa inteligência artificial que consegue criar ela desenvolvendo uma série de situações, uma série de atividades para o governo chinês, para o governo americano, também em relação à questão de criação de novos caminhos, novas estratégias, etc. e tal. A IA pela IE, a inteligência artificial pela inteligência espiritual. Prolegômenos, não é? Primeiro, a inteligência espiritual traz a marca do Criador. A inteligência artificial traz a marca da criatura, do pecado. Além dos visíveis benefícios, que perigos pode trazer a inteligência artificial em seu crescimento meteórico? Que perigos ela pode trazer? Tem benefícios, mas existem perigos que ela pode trazer? Por exemplo, a dependência completa para que você não possa nem, às vezes, adquirir um produto ou entrar em casa. É possível? Por exemplo, veja você uma coisa muito simples. Por meio de alguém que, sentado numa cadeira em Curitiba, não aceitou inicialmente a ata de fundação da igreja, foram 2 meses inteiros pelejando para você conseguir a possibilidade de abertura de conta. Abertura de conta não é renovação do credenciamento da conta. Uma coisa simples, que não estou falando de inteligência artificial longínqua. Estou falando de um processo de informática em que o dinheiro da igreja está no banco. E aí você tem a vedação disso. Aí você tem, por exemplo, hoje o Pix, com altas facilidades. Facilidade. Mas e se de repente, por algum número errado, muda lá o seu Pix? Tira alguma coisa, te bloqueiam em alguma coisa. Coisa mínima, mas te bloqueiam. Como a inteligência espiritual deve ler ou perceber a inteligência artificial? Qual é a leitura que a mente de Cristo faz da inteligência artificial? Irmãos, é um dos imperativos para esse tempo nós pensarmos e nós questionarmos a inteligência artificial em alguns sentidos. A inteligência artificial é uma produção humana de uma tribo, de um grupo seleto. Com uma das propostas iniciais sobre a inteligência artificial, se tornar um bem coletivo, se tornar um bem público. Não se tornar um monopólio das grandes do Vale do Silício. Por quê? Quando você vai ver o Vale do Silício, você tem que analisar a história, como começou. E tudo começou por meio da viagem de um cara psicodélico, extremamente mente virada, pá virada, que usava um LSD todo louco, que terminou um casamento aqui, envolveu-se com a causa indígena, tornou-se um ambientalista e um produtor cultural, e começou um processo inicial de divulgação do Vale do Silício, lá atrás, na década de 60, por meio de denúncias e falas contra a NASA, ele um ambientalista formado, em que a NASA devia divulgar as fotos dos satélites em relação à Terra, porque ele teve uma visão que nos deveríamos aproximarmos mais da Terra. E ali ele lança algumas bases, aquelas filosofias desse cara doido, influenciam Stanford, influenciam universidades do Vale de São Francisco. Aí ele começa a expandir o seu negócio de ambientalismo por ali, por meio do Vale do Silício. Algumas pessoas são influenciadas com algumas das suas ideias bastante esotéricas, e algumas empresas tecnológicas começam a se instalar lá. E aí cresce o nascedouro muito misturado. Aí você vai tendo as empresas que vão crescendo, as pessoas que vão se formando, mas vão se formando dentro de um perfil muito homogêneo. E como isso nos influencia, pastor? Por exemplo, você tem algumas situações, como a situação que aconteceu com um médico de ascendência nipônica, mas de nacionalidade americana, em que simplesmente a inteligência artificial chegou no voo da American Airlines. Naquele voo da American Airlines, deu overbooking. E aí, naquele overbooking, porque tinham algumas pessoas a entrar, 5 pessoas a entrar, a inteligência artificial escolheu 5 passageiros para saírem daquele voo. Primeiro, a comissária perguntou: quem quer abrir mão de voar esse voo, porque nós precisamos de 5 vagas? Ninguém abriu. Alguém de vocês tem que sair. Não, ninguém saiu. A inteligência artificial selecionou. E as comissárias chegaram e falaram: por favor, senhora, se retire. Por favor, senhor, se retire. Por favor, senhor, se retire. Um nipo americano não quis se retirar. Um médico
conhecedor, sabedor, sabe, não quis ser retirado. À força ele foi tirado pelo FBI americano. A filmagem está aí em todo canto. Não é Sugimon, não. Semana que vem eu trago o nome dele para você. Essa filmagem rodou muito o mundo por causa desse voo da American Airlines. Arrastaram ele, tiraram ele à força e colocaram ele para fora. Ele, um cidadão que queria participar do voo, que pagou por isso. Qual foi o critério que alimentou a inteligência artificial para escolher esses 5 para tirarem do voo? Quem a empresa American Airlines teria que reembolsar menos? O médico comprou uma passagem num tempo muito passado em promoção. Estava na lista dos a reembolsar menos, ou seja, ela teria menos prejuízo, o critério foi econômico, e a inteligência artificial disse, esses aqui devem ser retirados. Retiraram o médico à força e espancaram por causa disso. Homens brancos, maioria norte-americana, com a visão um pouco esotérica, esquerdista, formada nas universidades de São Francisco. A grande maioria das inteligências artificiais gerou também um preconceito. Um negro é considerado, nas inteligências artificiais de segurança norte-americana, num grau de periculosidade maior do que um branco loiro de olhos azuis. Estereótipo dos americanos. Por causa do processo de alimentação da inteligência artificial. Você tem 2 meninas que sofreram um espancamento por causa disso. E aí pedem desculpa, mas só que a coisa aconteceu nos Estados Unidos. E por aí vai se proliferando. Reconhecimento facial de pessoas que são consideradas mais perigosas do que as outras. Passa por todo o processo de inteligência artificial. Então, até que ponto nós olhamos com a inteligência espiritual de Cristo e olhamos para a tribo, estamos dizendo, peraí, a inteligência artificial tem uma série de benefícios, mas ela precisa ser um bem mundial. Precisamos colocar aqui nipônicos, precisamos colocar aqui hispânicos, precisamos colocar aqui negros, precisamos colocar aqui adolescentes, precisamos colocar mulheres, para que não se pense por meio simplesmente de uma tribo que saia de lá, de uma determinada universidade, e venha criar alguma coisa, um tipo de algoritmo que venha reger e influenciar a humanidade. Que é o caso de como foi criado o Facebook. Você já viu o filme Rede Social, então você já viu a história de Mark Zuckerberg, que no meio da virada da noite, regada a muita bebida, teve a grande ideia de criar o Facebook com determinados algoritmos. Primeiro, que era disposição, né? Um concurso das pessoas mais bonitas do campo. E depois ele viu que dava certo, e aí caminhou para uma, entre aspas, evolução para o tipo de rede social que conhecemos hoje, que é o Facebook. Mas com uma série de preconceitos de algoritmos colocados ali nos seus valores, nos seus princípios. Então, a inteligência espiritual, ela precisa bradar e denunciar e convocar os propulsores da inteligência artificial e dizer, peraí, precisamos parar agora e pensar em princípios e valores. Porque os princípios e valores de quem elabora os algoritmos das inteligências artificiais não têm muito a ver com aquilo que você e eu suporíamos necessários à alimentação de quem quer propor alguma coisa para você e para mim. Terceiro, que rede pode apresentar-se pela dependência voluntária da inteligência artificial em demasia? Então, podem apresentar uma rede para embaraçar nossos pés. Uma rede para emaranhar nossos pés. Que tipo de rede é essa que pode se apresentar pela dependência voluntária da IA em demasia? Não estou falando aqui de ansiedade, porque isso já é ponto pacífico. Não estou falando aqui no nervosismo, não estou falando aqui do isolamento social, porque tudo isso a gente já sabe. Mas, além disso, o que vai causar na vida de uma pessoa o fato de repente, ela não poder entrar na própria casa, porque o seu sistema de inteligência artificial não responde a ela? O que vai causar uma pessoa ter o seu salário bloqueado, porque no seu sistema de pontuação hipotético social, ela recebeu uma determinada retirada de alguma coisa, de uma determinada pontuação, simplesmente porque ela foi à igreja ou ela criticou o governo e colocou um post lá, isso daí foi debitado da pontuação social e ela não pode sacar o salário dela enquanto não melhora a pontuação. Quais são os efeitos psicológicos da vida de uma pessoa isso acontecendo? Quais são os efeitos psicológicos de uma pessoa que foi mais bem pontuada no Enem
mas em virtude da sua pontuação social ser mais baixa, por ela ter uma capacidade filosófico-crítico-analítica melhor do que a outra pessoa, ela não entrar na universidade por causa desses critérios da pontuação social. Quais são os desdobramentos disso? Então, que rede pode apresentar-se pela dependência voluntária da IAM Demasia? Olhe você ou não depois de algum tempo, se Jesus não voltar hoje nem amanhã, e tente analisar se 2020 começou um novo momento. Para mim, de 2020 para cá, mudou. Mudou. Vai ter outras coisas. Houve alguma coisa que nós ainda não temos no conhecimento geral, não é teoria de conspiração nem nada, mas existe alguma coisa mundial muito estranha no ar e muita coisa sendo feita e realizada. Nisso que foi feito, a minha tentativa hoje é pensar como fazer para não depender do dinheiro de uma forma que fique dependente do sistema financeiro monetário vigente, para que eu possa sobreviver no tempo ruim que está por vir. E segundo, como fazer para me relacionar por um outro sistema eletrônico de contato que não passe por internet, para que não seja rastreado. Qual a minha ideia? Que estão chegando os dias maus, em alguns lugares já está aí. Você já leu a reportagem que eu enviei, não enviei em grupo aqui, mas acho que enviei para 1 ou 2 aqui, sobre a Noruega, em que os sermões da Noruega agora precisam passar pelo governo, para o governo chancelar. O controle vai aumentar. O controle vai aumentar. Vai aumentar e vai chegar aqui. Vai chegar aqui em Rondonópolis, vai chegar aqui, vai chegar no Brasil e no mundo. Eu não sei se vai chegar agora já, mas vai aumentar e está aumentando. Eu achei um absurdo o tipo de reportagens que foram dadas por causa do carnaval nesse momento, porque foram reportagens impositivas. Impositivas. Quem ficar na rua vai para a prisão. Peraí. Fala mais ameno, cara. Não é assim, isso é ameaça. Como assim vai para a prisão? Calma, eu sei que vou. Segura, cara. Não vai para a rua, meu irmão. Vai mais tranquilo. Só que a coisa está tomando um tom muito forte por causa da polarização. E essa polarização é fruto de um incitamento de algoritmos. Porque a polarização é boa para tirar a atenção. Então, nessa polarização, há uma série de coisas que são propostas e há uma série de ameaças que são impostas. Vai chegar a nós. Isso aqui, como a gente conhece, vai acabar. Eu não sei se vai acabar em 5, se vai acabar em 10, se vai acabar em 15, se vai acabar em 20 anos. Vai acabar. O meu pensamento hoje, o meu exame é como fazemos para conseguirmos manter um tipo de contato relacional que a gente possa marcar. Hoje o encontro vai ser na praça, fora de rede. Algum sistema aí que alguém crie, um tipo de internet fora de tudo, que não seja pego por qualquer G, 5G, 3G ou qualquer G que seja, que vá por fora e a gente consiga se contactar para a gente ver onde vai ser. Um ponto. E segundo, conseguimos sobreviver financeiramente fora disso tudo. Porque hoje seu dinheiro está no banco. E o cédula está proposto a acabar. Se o cédula está proposto a acabar e estão forçando você a ir para o banco, você vai no mercado e pergunta, quer CPF na nota, senhor? Você vai na vendinha e pergunta, quer CPF na nota, senhor? Vai no posto e pergunta, quer CPF na nota, senhor? Todo o sistema de rastreio do seu dinheiro. E aí você dá o cartão, você vai com o Pix. Tem umas cédulazinhas na carteira, não é? Mas essa cédula vai acabar e todo o seu sistema financeiro vai ficar eletrônico. Como fazer para nós escaparmos da dependência demasia do sistema financeiro eletrônico e dos contatos relacionados eletrônicos? Isso é dever de casa para mim, para você e para todo aquele que pretende avançar um pouquinho mais em comunhão e em sobrevivência, estando junto, se você quiser caminhar um pouquinho mais até a volta do Senhor Jesus. Espero não ser um pregador do caos, mas Apocalipse repete uma frase, é a frase que mais se repete no livro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nos últimos tempos as pessoas perderiam a capacidade de ouvir. Agora, quem ouve, sai na frente. E o meu convite a você vamos pensar juntos, porque de repente, como na multidão de conselheiros da segurança, você descobre alguma coisa que eu não tenho a capacidade de descobrir, você inventa alguma coisa que eu não tenho a capacidade de inventar, e essa sua invenção talvez não abençoe o mundo, porque vai precisar ficar um pouco escondida.
mas abençoe e pelo menos salve algumas pessoas ao seu redor. Raabe não conseguiu salvar o mundo inteiro, mas conseguiu salvar sua família. Eu acho que vai ser o tempo de algumas atitudes pontuais que vamos ter que fazer para conseguir salvar pessoas ao nosso redor. Mas hoje vamos parar por aqui, porque essa é só a parte boa da coisa. A parte ruim deixa para o terceiro dia, né?